assim, meio já de saudade, né? Porque foi uma semana muito legal, foi uma semana muito interessante, né? Em que pudemos fazer essa abordagem moderna nos estudos da Bíblia, né? Começamos com o professor Paulo Garcia, falando sobre o movimento dos seguidores e seguidoras de Jesus. Falamos na terça com a professora Daniele sobre o contexto do Novo Testamento, né? E ontem entramos um pouquinho ali, porque é muita coisa ainda, né? Mas falamos um pouquinho sobre a literatura gnóstica, né? A visão, a leitura que esse movimento fazia sobre Jesus. E hoje, né, encerramos com chave de ouro. Né? Encerramos com chave de ouro porque nós vamos falar sobre Bíblia e literatura. Né? E é muito bom, né, o pessoal chegando, né, porque dentro dessas novas pesquisas do estudo da Bíblia, é importantíssimo, né, termos essa visão da Bíblia como literatura. Né? Isso fez com que avançassem muito, né, os estudos e as pesquisas das narrativas bíblicas. Pois bem, nós temos, né, vou fazer uma breve orientação sobre como vamos proceder. As perguntas devem ser enviadas aqui para o chat, tá? E ao final, né, nós faremos uns blocos de perguntas e aquelas que por acaso não conseguirmos responder agora, né, as perguntas da professora Luana, né, nós daremos um jeito aí de enviar uma resposta, né? Eu acredito que em vídeo, não é, professora? Professora Daniele? Isso. Isso, né? Perfeito. Uhum. Então, a professora Luana já está aqui, né? Preparada para esse momento. Né? Deixa eu ver você, professora Luana, por favor. Não estou vendo você no vídeo. Aí está a professora Luana. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Professora Luana, né, vou fazer a devida apresentação. Professora doutora Luana Martins Golim. Né, a professora Luana é teóloga, mestre e doutora em ciência da religião e pós-doutoranda em letras. É professora de teologia na Universidade Metodista de São Paulo, né, e dos seguintes cursos de pós-graduação lato sensu: Profetismo e Apocalíptica, Aconselhamento Pastoral e Filosofia da Religião. É professora do curso de pós-graduação em Religião e Cultura do Centro Universitário Assunção, Unifai. Desenvolveu a pesquisa doutoral interdisciplinar nas áreas de religião e cultura em Dostoiévski. Possui experiências nas seguintes áreas: linguagens da religião e seus desdobramentos teóricos, que é religião e literatura. E, além disso tudo, a professora Luana é mãe do Benjamin. Aí eu acho que é o grande desafio, não é, professora Luana? Diria que realmente, é a grande lição, né? O grande desafio acadêmico é ser mãe. Então, professora Luana, a palavra está contigo. Sinta-se à vontade, tá? E seja abençoada e nos abençoe com as suas palavras. Amém. Vocês me ouvem bem? O som tá bom? Ok? Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, agradecer a vocês participantes e todos os envolvidos, né? Porque acho que é uma iniciativa interessante. A gente está passando por um momento muito complicado de pandemia e eu acho que essas palestras, eles têm vindo justamente para enriquecer esse tempo.
E eu não tenho dúvidas de que as palestras ao longo da semana foram palestras muito boas. E hoje é o nosso último dia e eu espero também que a gente siga na mesma pegada que foram as outras palestras. O tema que eu apresento para vocês, que é o tema da nossa palestra de hoje, é a Bíblia como literatura. Eu preparei aqui alguns slides, mas a gente vai conversar. A ideia é ser uma palestra, sim, mas também ser um bate-papo, da gente poder usar esse ambiente virtual para a gente tirar as dúvidas, para a gente comentar, para a gente fazer orientação até de bibliografia, para quem tem interesse. Enfim, espero que vocês se sintam bastante à vontade, e que a gente siga, então. Eu vou colocar aqui o nosso material e vou falar, então, com vocês sobre esse tema da Bíblia como literatura, né? Eu vou até pegar aqui uma Bíblia que eu tenho para mostrar para vocês. Essa é de Jerusalém, não é propaganda necessariamente, é que está mais próxima aqui. E é interessante que a Bíblia ela é um texto, né? Por mais que nós, cristãs, para quem é cristão e cristã, seja a palavra de Deus, mas ela é um texto, né? Inclusive dizem que as 3 tradições monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são as chamadas religiões do livro. Então, a nossa fé, de certa forma, está alicerçada em textos, em narrativas. E por mais que a gente entenda esses textos dentro de um viés, como foi trabalhado aqui, o contexto, a história, né? Aquela ideia de que o texto fora do contexto é importante, mas nós precisamos também olhar para o texto bíblico enquanto texto, dentro dessa estrutura textual que nós chamamos de texto, que é como se fosse um tecido, onde essas narrativas estão entrelaçadas, onde nós temos personagens, onde nós temos imagens, metáforas. Então, a intenção dessa minha fala é trazer a nossa reflexão, a importância da Bíblia nesse sentido, enquanto literatura, enquanto texto. Tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui esse material. Deixa eu colocar aqui, só um instante. Vamos lá. Eu coloquei aqui 2 falas, 2 frases, uma do George Steiner e outra que eu escrevi, para a gente pensar, para a gente começar com uma reflexão. Então, o Steiner, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: no coração do processo criativo há um paradoxo religioso. Nenhum homem é mais inteiramente lavrado à imagem e semelhança de Deus, ou mais inevitavelmente do que o seu desafiante, o poeta. Deus poetés, Deus que cria mediante a palavra, verbo em movimento que gera existência ao inexistente, encontros de beleza, poesia e vida. Há algo em comum entre o poeta e Deus, ou algo divino no poeta. Então, o que eu quero dizer? Deixa eu só tirar aqui. Voltar aqui para a gente não ficar só no slide. Gente, como é que eu faço aqui para sair do slide? Para aparecer eu de novo. Obrigado. Então, o que esses autores estão dizendo? Se a gente começar a pensar, vamos lá em Gênesis, aqui acho que todo mundo conhece a narrativa da criação. Gênesis capítulo 1. A gente tem ali um texto lindo, belíssimo, de uma poesia hebraica. E aqui a gente tem pessoas do Antigo Testamento, professor Fernando Ripoli. E a gente sabe que ali a gente tem um texto, uma poesia, melhor dizendo, em que tudo o que passa a existir é mediante a palavra. Então, Deus ali, ele cria mediante a palavra, como um poeta. E os poetas o que fazem se não imitar Deus? Ou se não ser, entre aspas, Deus daqueles que eles criam? Né? Porque o poeta ele tem o poder criador de gerar, de escrever através da palavra. Então, eu gosto dessas frases porque elas são provocativas no sentido de dizer que nós, enquanto seres humanos, que somos a imagem e semelhança de Deus, esse ato criador
é também do poeta e é também um resquício dessa imagem e semelhança divina. Então, eu penso que Deus, como um grande poeta, criou, pintou, né? Pensando no sentido artístico mesmo, de criação. E os poetas trazem um pouco desse sagrado, porque eles criam, eles criam novos mundos, criam novas possibilidades. E é a partir disso que a gente vai pensar, né? Da Bíblia enquanto espaço literário. Então, como é que a gente vai seguir nessa trajetória aqui, ó? Vamos lá, vou voltar aqui para o slide agora. Eu vou colocar aqui. A nossa trajetória, então, vai ser o seguinte. Eu vou falar especificamente de 2 autores. Eu vou mostrar aqui para vocês os 2 autores que eu vou falar. Esse aqui é o primeiro, é o Erich Auerbach. O Erich Auerbach, ele é um crítico literário alemão, né? Não é teólogo, tá? É um crítico literário, embora tenha muitos teólogos também alemães, né? Aliás, tem muito teórico bom alemão, né? Aliás, tem até aí um pessoal da teologia sistemática diz que Deus não fala hebraico, nem aramaico, mas Deus falaria alemão. Ah, né? Pode ter discordância aí, mas fato é que o Auerbach era um alemão. E ele escreveu um artigo que está dentro desse livro, chamado A Cicatriz de Ulisses. É um ensaio, na verdade, são 30 páginas que está dentro desse livro. E dentro desse capítulo, ele faz uma análise comparativa entre o sacrifício de Isaac, narrado em Gênesis 22, e a cicatriz de Ulisses, que é a cena da Odisseia em que Ulisses está retornando da guerra e é reconhecida pela criada dele. Então, já a gente vai comentar um pouquinho desse ensaio. E o outro que eu quero falar com vocês, outro teórico, é o Frye, é o Northrop Frye. É um crítico literário também, canadense, que escreveu esse texto que é muito importante para esses estudos no que a gente chama da relação da Bíblia enquanto literatura. O Frye escreveu O Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, inclusive é o título do livro dele, tá bom? Então, essa minha fala vai ter como orientação esses 2 autores, tudo bem? Eu trouxe aqui também outro autor, mas que eu vou apenas citar, não vou poder comentar muito, mas quem tiver interesse, que é o Walter, que também escreveu um livro fundamental chamado A Arte da Narrativa Bíblica, e esse texto aqui, que é meu querido Guia Literário da Bíblia, que é um compêndio de todos os livros bíblicos, desde o Antigo até o Novo Testamento, é uma coletânea, na verdade, organizada pelo Walter, que escreveu A Arte da Narrativa Bíblica, e organizou esse texto aqui. Então, esse texto aqui, ele é fundamental. Se você puder tê-lo ao lado de um dicionário bíblico, eu tenho certeza que vai enriquecer demais a sua visão dos textos e da literatura bíblica. Tá bom? Professora Luana, desculpa. Oi. Tem aluno pedindo para você colocar no vídeo, que como se aparece para alguns pequenininhos, tirar o slide, desculpa, para eles poderem ver o livro que você está mostrando, por gentileza, tá bom. Desculpa. Imagina, Dani, eu só tô com dificuldade na hora de tirar o slide, eu tiro onde? Você quer que eu tire essa bolinha, esse quadradinho dentro da bolinha aqui em cima, ó. Tirei para você. Ah, tá bom. Ah, gente, desculpa, é os livros que eu falei, peraí. Na verdade, eu achei que estava aparecendo tá vendo? Eu não sou tão tecnológica, me perdoem, pessoal. Vamos lá. O Mimesis, como eu já falei, agora eu vou só mostrar. Do Auerbach, perdão, esse aqui que a gente vai falar. Depois tem o do Frye, que é esse aqui, O Código dos Códigos. E o Guia Literário da Bíblia, que eu falei para vocês terem ao lado do seu dicionário bíblico, para enriquecer aí nas suas análises bíblicas, que é um compêndio de todos os textos. E também tem esse aqui, que é do Walter, A Arte da Narrativa Bíblica. Tudo bem, pessoal? Desculpa mais uma vez aí a falha. Vamos seguir, então. Vamos lá.
Então, eu vou falar com vocês aqui, começar a falar, então. Leandro, tá na bibliografia os textos, mas depois, se eu puder, eu posso escrever sim, tá bom? Mas na bibliografia aqui no slide tem as referências. Então, vamos lá, vamos seguir aqui com esse aqui. Ó, tá bom? Vamos falar um pouquinho desse aqui, da cicatriz de Ulisses. Então, o que acontece? Esse texto aqui, ele foi escrito em que o Auerbach, ele faz uma análise comparativa entre Gênesis, capítulo 22, que fala sobre o sacrifício de Isaac, e o retorno do Ulisses da guerra, quando ele está retornando da guerra de Troia, e ele volta para casa e ele é reconhecido pela criada. Então, quando ele volta, a criada vai, então pega a bacia para lavar os pés, porque ele chega como um forasteiro, como um viajante, pedindo abrigo. E quando a criada chega até ele e lava o pé dele, ela reconhece, ela fala assim, esse é o meu senhor, né? Porque ela reconhece ali a cicatriz. Ele diz, ninguém teria uma cicatriz neste local, do mesmo lugar que é. Então, ela reconhece que ele era o Ulisses. E aí, o Auerbach, ele vai, então, propor uma análise comparativa. Ele foi um crítico literário que trabalhou muito com análise comparada, né? Análise literária comparada. Então, o que ele vai fazer? Ele diz assim, olha, tanto esse texto da literatura grega clássica, que é a Odisseia, quanto o texto de Gênesis capítulo 22, que fala sobre o sacrifício de Isaac, são textos contemporâneos daquele período antigo, né? E aí, ele vai dizer o seguinte, só que cada um deles tem as suas peculiaridades, cada um deles tem a sua forma de se apresentar. E aí ele vai distinguir a narrativa grega da narrativa hebraica e mostrar a riqueza literária do texto bíblico. Então, eu vou voltar aqui nos slides com vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, como eu falei, né? A literatura grega e a literatura são textos contemporâneos da mesma época, só que tem diferenças cruciais entre um e outro. E aí, eu fiz uma tabela aqui para a gente poder entender melhor, né? Aqui eu vou precisar ficar um pouquinho na tela, tá bom, pessoal? Eu peço desculpa porque eu vou fazer com vocês essa comparação que o Auerbach propôs. Então, ele vai dizer assim, enquanto que em Homero a gente tem uma descrição minuciosa, rica em detalhes, sem nenhuma coisa, ele é perfeito nesse sentido descritivo. Ele vai contando toda a história, mostra onde foi que o Ulisses parou, como é que foi, quando ele chegou, o que a criada sentiu, ele mostra tudo. Na Bíblia, o texto, ele é cheio de lacunas. O que são lacunas? O texto, ele não é claro. Lembra quando a gente fala lá no primeiro, Gênesis capítulo 22, Deus fala para Abraão, Abraão simplesmente ouve, mas Deus não diz para onde ele tem que ir, quanto tempo ele vai demorar, simplesmente diz, Abrão, né? Ele ouve, e aí então ele pega e vai descobrindo ao longo da caminhada. Primeiro ele ouve a voz, aí ele pega o filho dele, e ele vai indo, ele sabe que é mais ou menos 3 dias, mas o texto não diz onde Abrão estava, quantos anos ele tinha, o que ele sentiu, se ele teve dúvida ao ouvir a voz de Deus, se ele sabia se era Deus, se não era Deus, o texto não diz nada. Simplesmente diz que ele ouviu. Enquanto que no Homero, nós temos uma narrativa sem descontinuidade e ambiguidade. Na Bíblia, é enigmático, é abrupto. Simplesmente, de repente, Deus aparece a Abraão e fala com ele, dá uma ordem, Abraão obedece e sai para fazer. Em Homero, não há muita complexidade, no sentido de que a criada é criada,
o herói é o herói, a casa é a casa, você não tem muitas complexidades, são personagens prontos. Na Bíblia, você tem essa questão trágica, problemática. Você vê que os personagens bíblicos, eles mudam. Eles podem ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Vamos pensar, por exemplo, no próprio Abraão, na situação que ele vivenciou, o próprio Davi, que passa por transformações, Pedro, né? Lá no Homero, a gente tem um espaço e um tempo abundante, né? Então, você percebe, assim, o tempo, ele diz exatamente quanto tempo ele demorou em tal lugar, quando ele chegou, o que aconteceu. Já na Bíblia, você tem uma espécie de uma coisa obscura, você não tem noção de tempo, né? O tempo e o espaço são indefinidos. Onde Abraão estava quando Deus falou com ele? Exatamente, a gente não sabe esse local, né? Em Homero, você tem uma espécie de uniformidade na narrativa. Na Bíblia, não. Você tem discursos fragmentados. Quando eu digo na Bíblia, eu estou falando especificamente desse episódio de Gênesis 22. Vou seguir aqui. Em Homero, falta atenção narrativa. Na Bíblia, essas tensões estão presentes. Quem que não fica tenso enquanto o Abraão está indo lá com o filho dele e a gente, porque o narrador já nos contou que quem vai ser sacrificado é o Isaac, mas até então o Isaac não sabe, e a gente fica naquela tensão, meu Deus, será que ele vai entregar o filho? Não vai? Imagine a angústia desse pai, mas o texto não diz, a gente imagina que Abraão fica extremamente angustiado, apavorado, mas isso não é passado para o texto, de certa forma. Isso fica dentro, nas entrelinhas, dessa tensão que nos é apresentada. Enquanto que Homero é definido e acabado, a Bíblia ela é inacabada, ela é inconclusa, ela é cheia de profundidades, de possibilidades. Nesse sentido, o Auerbach vai dizer que, que a antropologia do Homero, da Odisseia, é mais simples do que a antropologia bíblica, que é complexa. Porque na antropologia do Homero, os personagens são o que a gente chama de personagens planos, personagens que são do início ao fim. Então, o Homero é sempre o herói. Então, ele sempre vai ser o herói, seja lutando na guerra, seja retornando à guerra, seja como alguém que chega como despretensiosamente, sem ser reconhecido, e a criada vai reconhecer. Mas ele vai ser sempre o herói. Na narrativa bíblica, não. O herói também pode ser um anti-herói. O Davi, por exemplo, pode ser um homem segundo o coração de Deus, como é muito comum dizer, mas pode também ser um adúltero, ser um assassino, ser um rei bastante problemático, que a gente sabe que foi, sanguinário. Então, como é que pode esse ser humano condensar essas possibilidades? Justamente por conta dessa ambiguidade, dessa possibilidade de mudança, de imprevisibilidade. Pedro é um personagem imprevisível, que começa de um jeito e termina de outro, que muda, que se transforma. Existe mutação no texto bíblico, o texto bíblico não é estático. O texto de Homero permite a análise. Então, uma pessoa vai analisar, porque está tudo lá, perfeitamente colocado. O texto bíblico, ele permite a interpretação, justamente porque dentro dessas lacunas do texto, você vai percebendo a possibilidade do leitor se colocar lá e interpretar. Por isso que o texto é rico em interpretação. Pessoal, terminei aqui a tabela. Agora vocês me veem, né? Desculpa eu ficar um tempinho aqui, é que eu precisava fazer essa comparação com vocês. Então, eu acho que esse texto do Auerbach é muito importante para a gente perceber isso. O Auerbach não era religioso, o Auerbach não tinha intenção necessariamente de estudar a Bíblia de uma perspectiva pastoral, necessariamente. Só que ele percebeu elementos literários riquíssimos na narrativa. Né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas a literatura grega, né, tem toda aquela coisa. Mas há também na literatura bíblica uma complexidade que precisa ser vista. E ele, enquanto crítico literário, fez isso perfeitamente. Eu acho muito genial esse ensaio dele.
né? Porque ele mostra como que a narrativa bíblica ela é rica e muitas vezes a gente não percebe esses elementos, tá bom? Agora, pessoal, então eu vou passar a falar um pouquinho com vocês do Fry, tá bom? Então, o que eu vou falar com vocês? A minha intenção é mostrar para vocês o que é uma espécie de um resumo dessa obra do Fry, tá bom? Então, nos próximos slides, a gente vai esmiuçar o que o Fry fala sobre a Bíblia. Mas antes de começar a falar sobre o Fry, eu queria falar para vocês que o Fry é também um crítico literário, só que ele, por ser canadense, ele também estudou teologia e ele foi clérigo da Igreja Unida do Canadá. Só que olha que interessante, como é que ele chega à Bíblia como literatura? O Fry, ele estudava um grande poeta inglês chamado William Blake, que trabalhou muito poesia, né? Do século XVIII, se eu não me engano. Acho que deve ser até contemporâneo de Wesley, porque parece que ele está nesse período da Revolução Industrial, na Inglaterra ali. Eu não sei exatamente se eles são contemporâneos, mas é mais ou menos desse período. E o William Blake, na sua poesia, na sua literatura, tinha muitas imagens recorrentes do Paraíso Perdido de Dante, de Milton. De Dante, eu digo da Divina Comédia, quando ele descreve, né? E do John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido. Ele tinha muito desses elementos bíblicos, simbólicos. E aí o Fry, para entender o Blake, ele vai até a Bíblia, porque ele fala assim, tem muita coisa aqui que está lá na Bíblia. E aí ele vai desenvolver uma tese de que a Bíblia é a base cultural. É como se a Bíblia fosse uma espécie de um arquétipo cultural de toda a literatura ocidental. Então, a gente pensa assim, ainda que eu não seja cristã, ou que eu não entenda a Bíblia enquanto palavra de Deus, por talvez não ser religiosa, eu não posso desprezar o fato de que a Bíblia é um texto fundamental na cultura ocidental. Fundamental no sentido de ser ela a referência, o arquétipo simbólico de imagens e metáforas que influenciou, não, mas que conduziu a literatura. E aí, o Fry, o que ele faz? Ele faz uma análise literária da Bíblia. Olha que interessante. Aí ele vai esmiuçando o texto bíblico e mostrando como essas imagens, como essas narrativas surgem dentro da Bíblia. E é isso que eu quero mostrar com vocês aqui nos próximos slides. Mesmo porque eu falo bastante, gente, já são 6h30, mas vai dar tempo, tá bom? Eu prometo. Vamos lá, então. Eu tô empolgada. Quando eu falo desses temas, eu fico feliz. Eu só não fico mais feliz porque eu não tô falando de Dostoiévski. Se eu estivesse falando de Dostoiévski, tô brincando, gente. Depois a gente faz um webinar sobre Dostoiévski, em outro momento. Peraí que eu vou colocar aqui. Vamos lá pro Fry agora. Vamos lá pro Fry. Vamos colocar aqui, porque esse negócio de ficar só com slide, aí vocês não me veem, eu sei que vocês querem me ver. Tô brincando, gente, desculpa, Vamos lá. Olha aqui, ó, o Código dos Códigos. Em seu livro, O Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, Fry faz uma leitura da Bíblia sob o ponto de vista de um crítico literário. A Bíblia influenciou toda a tradição literária e cultural do Ocidente. Daí sua extrema importância enquanto texto. Foi o que eu acabei de falar, apresentar essa estrutura unificada de imagens que ressalta o valor do texto enquanto literatura. Vamos lá. E aí ele faz eu gosto dessa frase, que ela é provocativa, né? Ele fala assim, a abordagem da Bíblia de um ponto de vista literário não é ilegítimo. Nenhum livro poderia ter a influência literária tão pertinaz sem possuir ele próprio características de obra literária. Parece-me que alguém de fora do círculo de especialistas precisa chamar a atenção para a existência e a relevância da Bíblia, de que a Bíblia é relevante para a literatura secular. Então, de certa forma, ele está
sabe assim, dando aquela alfinetada, dizendo assim, olha, a Bíblia não é propriedade da igreja, só no sentido doutrinário. A Bíblia não é propriedade só dos exegetas, com todo respeito aos exegetas e ao trabalho que eles desenvolvem. A Bíblia é um texto da cultura. A Bíblia é uma narrativa. A Bíblia é literatura. Ninguém questiona se eu chego e falo assim, olha, deixa eu pegar um livro aqui, um livro do Dostoiévski aqui, eu vou pegar um livro dele aqui, ó. Os Irmãos Karamazov. Ninguém vai questionar que esse texto é literatura. Mas quando a gente fala da Bíblia como literatura, tem gente que mas por quê? Entende? É essa a perspectiva. Não que a gente vai excluir as demais, mas a gente vai trazer essa importância da Bíblia enquanto texto, enquanto literatura, porque é literatura. E aí isso não exclui o fato de ser palavra de Deus ou não ser palavra de Deus. Por quê? Porque se Deus quis nos comunicar, ele escolheu texto. Ele escolheu uma estrutura textual que tem sentido em si. E a gente precisa entender isso. E se a gente entende o texto enquanto literatura, a gente faz uma leitura, às vezes, muito mais sensata e sincera diante do que o texto é, do que uma leitura equivocada, muitas vezes, porque não respeitamos os gêneros bíblicos. Percebem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, a gente está falando sobre o Frei. Então, a gente tem que... É isso que o Frei está tentando trazer. E aí, o Frei vai dizer que na história da cultura, a linguagem, ela passa por três fases. Perdão, fases, não frases. Ao longo do tempo. Isso ele tira de um filósofo, Jean-Baptiste Vico, que dividiu a linguagem humana em três fases: idade mítica dos deuses, idade ou da aristocracia, idade do povo. O Frei, ele adota essa leitura do Jean-Baptiste Vico e ele diz o seguinte: a linguagem ela é dividida em três fases: hieroglífico, que seria o uso poético da linguagem, no primeiro momento, aquele momento da oralidade em que a palavra é a própria coisa, em que a palavra ela tem um uso criador, a linguagem, a palavra é a própria coisa que ela Professora Luana, está com problema no seu áudio aí. Está com problema no áudio? Aí. A voz está picotando. Eita, meu Deus. Espera aí, deixa eu ver. Não sei o que está acontecendo, porque eu não fiz nada demais. Melhorou? Deve ser sua conexão. Espera só um instante que eu vou verificar, porque aparentemente tá tudo ok aqui. Espera aí. Gente, quem sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. Espera aí, tá picotando ainda? Melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Eu acho que é porque eu estava um pouco distante. Melhorou assim, tá melhor? Tá melhor. Então tá. Vou seguir aqui, então. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui meu áudio e ver se fica melhor. Tá. Então, vou continuar aqui. Então, o Frei, ele dividiu a linguagem humana em três fases. A primeira seria esse uso poético da linguagem. O segundo seria um uso mais analógico ou filosófico, alegórico. E o terceiro seria um uso descritivo, utilizado principalmente na linguagem científica. Então, a primeira fase, assim, no geral, seria a palavra poética, a palavra que é a própria coisa. Num segundo momento, a gente teria a analogia, então a palavra representa alguma coisa. E num terceiro momento, a gente teria o uso puramente descritivo da palavra. E aí, ele vai dizer o seguinte, ele faz uma provocação, ele diz assim, ó: tradicionalmente, a Bíblia foi lida como literalmente histórica e seu significado como doutrinal ou didático. De acordo com a perspectiva de Frei, as bases literais e sustentação da narrativa são o mito e a metáfora. Então, o que eu estou querendo dizer aqui?
Vocês estão me ouvindo ou ainda está ruim? Tá Tá ótimo. melhor? Tá ótimo. Tá bom. Pode continuar. Então tá bom. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente tende a ler a Bíblia sobre duas perspectivas, ou uma perspectiva extremamente doutrinária e às vezes até fundamentalista, ou uma perspectiva muito historicista, que foi o que aconteceu muito com a exegese, o método histórico crítico. Não, veja, não que isso não seja importante, não é essa questão, estou dizendo assim, a tendência. E ele diz assim, a Bíblia, a base de sustentação dos textos bíblicos não é a historicidade nem a descrição lógica, científica, são os mitos e as metáforas. E nesse sentido, a Bíblia estaria muito mais próxima de uma leitura da primeira fase, da poética, literária, do que propriamente no sentido historicista da coisa. Vocês estão entendendo o que o Frei está dizendo? Vou tomar uma aguinha aqui. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se a gente não entende que a Bíblia é um texto metafórico, muitas vezes, e literário, a gente tende a fazer leituras equivocadas. Porque a gente vai pegar um texto que é uma poesia e transformar esse texto, por exemplo, num tratado científico, que é a grande discussão, por exemplo, do criacionismo, diante de Gênesis capítulo 1. O texto não é um tratado científico, histórico, de origem do universo, mas ali é uma poesia de criação que trata o tema a partir da perspectiva de um Deus criador que cria mediante a palavra. Então ali a ideia é muito mais do que a gente chama de querigma, de um Deus criador, do que propriamente de um tratado físico. Então, se a gente não percebe o texto, perdão, pessoal, a gente pode fazer leituras equivocadas. Eu vou aqui pegar mais um slide e a gente vai seguir aqui. Só um instante. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu acho que eu ainda estou fazendo... Aqui, ó, vamos lá. Então, essa ideia de mudar a nossa forma de ler o texto, de perceber. Então, quando eu digo que um texto da Bíblia, por exemplo, é um mito, isso não significa que eu esteja reduzindo o valor do texto. Pelo contrário, o que a gente entende por mito? Porque às vezes a gente tem uma visão muito negativa de que mito é mentira, de que mito não é verdade, de que mito é uma coisa ficcional, a história da carrochinha, mas isso não é o sentido de mito. Mito, na verdade, é uma história que está além da história, percebe? É uma estrutura narrativa que te permite estar dentro do que a gente chama de supratempo. O mito, ele aconteceu lá e ele acontece aqui. É igual, por exemplo, o Êxodo. O Êxodo aconteceu só lá com Moisés. Não se sabe nem, se a gente for levar historicamente, não se sabe nem se Moisés existiu efetivamente. Se a gente for pensar assim, num sentido bem racional. Mas o que ocorreu lá no Êxodo, ocorreu, por exemplo, na América, lá nos Estados Unidos, quando os negros cantavam lá as suas canções nos campos, e lá houve um êxodo. Quando, por exemplo, a teologia latino-americana aqui no Brasil e em países da América Latina entenderam a opressão e propuseram uma liberdade. Então, quando a gente fala que uma narrativa ela é mítica, a gente, pelo contrário, nós não estamos reduzindo essa narrativa, nós estamos dando a ela o devido valor de um texto que não se restringe ao passado, mas que é capaz de transcender no tempo, no espaço, no que a gente chama de supratempo, no que a gente chama do tempo mítico. Tá bom? É só um parênteses aqui. Eu vou continuar aqui com vocês, porque senão eu não consigo terminar, gente. Vamos lá. Então, eu quero ver com vocês aqui... Aqui, ó. Aí, o Frei, ele propõe uma divisão da Bíblia em 7 etapas. E aí ele fala da criação,
depois ele fala do Êxodo, aí ele fala da lei, da sabedoria, da profecia, do Evangelho e do Apocalipse. Não temos tempo de entrar em cada uma dessas partes, mas é bem interessante como ele vai tratando. Então, quem tiver interesse depois em ler esse texto, vale muito a pena, mas ele faz essa divisão da Bíblia em 7 fases. Então, também, isso aqui tem um pouco do Campbell, né? Que é essa ideia da trajetória do herói. De que existe um herói na narrativa bíblica. E esse herói é Jesus. E aí ele faz uma espécie de um esquema circular desse Cristo, que estava no céu, desce, né? É criado, se encarna, morre, desce ao inferno, a abertura do inferno, essa ideia, né, do que ocorreu antes da ressurreição, a ressurreição, a ascensão e o céu novamente. Então, a gente tem aqui uma estrutura circular de trajetória do herói bíblico, né? Então, Frey, ele propõe isso, de que há uma certa... como é que eu posso dizer? Circularidade nesse herói bíblico. Então, a gente, quando diz assim, né? Não tem aquelas bíblias de estudo que vê Jesus em tudo, desde Gênesis até Apocalipse, isso daí não está tão fora, não. Porque, para o Frey, ele identifica essas imagens messiânicas de Cristo, nesse herói, ao longo de toda a trajetória bíblica. Então, é interessante como ele trabalha isso. E é um pouco estranho para a gente, assim, porque para a gente, nós vemos em Jesus, é um símbolo muito, para nós cristãos, né, de fé, de redentor, de salvador. E dizer, por exemplo, que Jesus é um personagem da Bíblia pode soar um pouco estranho. Mas, na perspectiva literária, ele é o grande personagem bíblico. Percebem? Vou continuar aqui com vocês no slide. E aí... para a gente não se... Aqui, vamos lá. E sabe essa ideia de unidade e recapitulação? Por exemplo, lá em Gênesis, a gente tem... Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que ele está querendo dizer com isso. Ao serem expulsos do paraíso, Adão e Eva perdem a árvore e a água da vida. E ao final da Bíblia, ambas são restauradas para uma humanidade redimida. Apocalipse 22, do 1 ao 2. Estas duas imagens são, portanto, as indicações mais evidentes de haver um começo e um fim na narrativa bíblica, enquanto imagens de um mundo que o homem perdeu, mas que deverá, ao fim e ao cabo, recuperar. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que há um certo sentido de unidade na narrativa bíblica. É claro que a gente, quando estuda o texto isoladamente, a gente percebe que existem perícopes, que existem textos contextuais aqui, mas o que o Frey está querendo dizer é o seguinte: a Bíblia, enquanto cânon, essa biblioteca, esse conjunto de textos que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Bíblia Hebraica e Novo Testamento, ela tem um sentido na própria edição dela. Não é à toa que ela começa narrando um paraíso e ela fecha um paraíso que se perde, e ela fecha essa narrativa recuperando esse paraíso perdido. Não é à toa que Gênesis começa contando. Então, percebe que intuitivamente há, sim, um processo de edição de textos, de imagens que vão perpassando esses textos. E que o Frey vai destacando. Tá bom, pessoal? Deixa eu colocar aqui novamente para a gente ver, então, agora um pouco dessas imagens que o Frey vai falar do texto bíblico. Aqui, ó. E aí, ele faz um quadro muito interessante. Ele divide as imagens bíblicas em imagens apocalípticas, que seriam imagens paradisíacas ou imagens do bem, e imagens demoníacas. E nessas imagens apocalípticas ou do bem, ele faz, inclusive, categoria. Então, ele fala assim, a categoria do divino. Se for em grupo, é a trindade. Se for individual, é a ideia de Deus. Aí você tem a categoria espiritual ou angelical.
se for em grupo, espíritos do fogo, espíritos do ar, querubim e serafim. Individual, espírito como fogo, a ideia do Pentecoste. Aí você tem a categoria paradisíaca, o jardim do Éden, a árvore e a árvore da vida. A categoria humana, aí ele diz o povo, né? Essa ideia do povo de Israel, ou o povo como noiva, essa ideia depois também que a igreja toma, né? E o noivo, individual. A categoria animal, você tem as imagens do aprisco e do rebanho. E no individual, o pastor, o cordeiro, o corpo e o sangue. A categoria vegetal, você tem a colheita, a vindima, o pão e o vinho e as primícias. A categoria mineral, você teria ali as cidades, as pedras, né? As estradas. E você teria, por exemplo, o templo e a pedra. Eu acho interessante como ele vai dividindo isso, porque eu acho que só um crítico literário faria essa divisão. Eu teria dificuldade de pensar. Eu digo assim, enquanto teóloga, nessas categorias, mas eu acho muito interessante, porque ele faz essa descrição detalhadamente, em categorias. Aí, tá um pouquinho, tá pequeno, né? Porque eu tinha que colocar, desculpa, gente, assim, ficou meio pequenininho, mas tentar aqui. Vamos pensar agora na categoria maligna. O divino seria Satã, a imagem demoníaca. Aí você tem aqui, por favor, Daniele e Antônio Carlos e os professores de grego aqui, estou cheia tu cosmo, acho que é isso, em grego. Individual, a imagem do anticristo, daquele opositor ao Cristo. Espiritual ou angelical? Espíritos do fogo, demônios da tempestade, falsos deuses, essa ideia da idolatria, Moloque, Baal, Dagon. Imagem paradisíaca. Aí você tem terras devastadas e o mar da morte, que tem essas imagens, né? O lago de fogo, lá no Apocalipse, essas terras devastadas, por exemplo, quando tem devastação de Israel e a cidade fica, né, toda devastada. Aí a ideia da árvore e da água do poder pagão, do poder idólatra. A imagem humana, você tem os demônios ou os expelidos. Aí você tem no grupo a grande prostituta. Aí no individual, Nero, Nabucodonosor, o Antíoco Epifanes, né, que está lá descrito em Macabeus, que é essa ideia do próprio opositor. O animal, dragões do caos, feras de rapina, os animais divinizados, o touro, a serpente, que também tem essa imagem demoníaca. O vegetal, a colheita e a vindima da ira, essa ideia do dia do Senhor, do dia que vem, né? Deuses da vegetação e mãe terra. Aí você tem mineral, ruínas, cidade pagã e a Torre de Babel. Então eu acho interessante essas imagens que ele vai criando, pra gente ter, porque quando a gente vai lendo aqui, a gente vai passando pela nossa cabeça. Eu não estou falando especificamente de um texto da Bíblia, mas de imagens que perpassam a trajetória da Bíblia. Né? Essas imagens que transpõem essa narrativa. Vamos continuar aqui. Eu já estou caminhando para o final, tá bom, pessoal? Vou falar só mais algumas coisas, mas a gente já está caminhando para o fim. E aí, eu quero falar com vocês um pouquinho agora sobre essa questão aqui, ó. Então, a gente já falou da trajetória do herói que ele apresenta, a gente já mostrou essas imagens recorrentes bíblicas, né? Como se ele estivesse fazendo uma espécie de uma análise literária da Bíblia. E ele também trabalha com algo que é muito interessante, que é o que a gente chama da narrativa em forma de U. O que é a narrativa em forma de U? O U, você tem o início, que está bem, né? Aí você tem uma espécie de uma queda, e depois você retorna àquele estágio inicial que foi perdido. Então, isso é muito comum na Bíblia. Vamos pensar, por exemplo, na própria ideia de queda. Você tem ali o estado do ser humano, aí ele cai, né? Que a gente chama, inclusive foi chamado de queda, e depois ele se restabelece. Se a gente pensa, por exemplo, o livro de Juízes. Lembra do livro de Juízes? Que era assim, Israel estava bem. Aí, dali a pouco, Israel se apostatava
ficava aí, clamava, Deus levantava um juiz e novamente voltava aquela ordem. Essa ideia de uma ordem, de um caos e de um retorno à ordem. Então, essa narrativa em forma de U, ela é extremamente recorrente na Bíblia, né? Aqui, ó. Por exemplo, a narrativa bíblica em forma de juízes, eu falei, a parábola do filho pródigo, né? O filho tá lá e ele sai, faz tudo o que tem que fazer, erra e depois retorna novamente ao pai. O próprio conceito de encarnação de Jesus. Ele desceu do céu, nasceu na terra, atravessou seu ministério e retornou ao céu. O texto bíblico numa sequência em forma de U como um ciclo de ascensão e queda. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o Éden, aí você cai, você tem o deserto, aí você tem a terra prometida, aí você tem o Egito, enfim, essa série de, como eu falei, da ordem, do caos e o retorno da ordem. Pessoal, até aqui tudo bem? Eu vou só tomar mais um golinho de água, porque eu tenho 10 minutinhos para a gente finalizar, então, essa conversa. Vamos lá. E aí, pessoal, o Frei, ele vai propor, então, algo que eu acho muito interessante. Ele fala de algo. E aqui, eu já caminho para o final, então, daqui para o final, eu vou fazer uma sequência de slides para a gente ler e fechar. Aqui, ó. Olha que interessante. Essa frase eu acho muito legal, muito bacana o que ele diz, né? Essa perspicácia dele. Ele diz assim, ó, o legado do texto do livro. Enquanto os povos antigos se preocupavam com grandes edifícios, os israelitas produziram um livro. Então, ele tem essa frase, ele fala assim, a supremacia do verbal sobre o monumental parece ter em si algo da supremacia da vida sobre a morte. Qualquer forma individual de vida pode ser aniquilada pelo menor incidente, mas a vida como conjunto, as palavras, tem um poder de sobrevivência que é maior do que qualquer coleção de pedras. E aí é que está o valor da narrativa, porque o texto bíblico ainda hoje é riquíssimo. Hoje, nessa semana, o que é a fonte dos estudos da webinar dessa semana? A Bíblia, sobre perspectiva, sobre diversas possibilidades. E por que a gente tem essas diversas possibilidades? Justamente porque é texto, justamente porque o texto não é fechado, justamente porque a Bíblia ela não está pronta. Ela nos permite essa aproximação, essa interpretação e essas possibilidades de leitura. Né? E é um legado, exatamente isso, né? Não que a gente desmereça os grandes impérios da antiguidade, a gente vê ainda hoje, por exemplo, as pirâmides no Egito e tudo mais. Só que, assim, enquanto eles construíram monumentos arquitetônicos, o povo de Israel construiu um texto. Só que é interessante que o poder desse texto é maior do que esses impérios arquitetônicos, essas construções, não que elas não tenham seu valor, né? E aqui a gente então segue com a finalização aqui que eu vou ver com vocês. Vou colocar aqui novamente. E aí, gente, ele trabalha também o tema da autoria bíblica. Que ele tem uma frase que eu vou ler com vocês aqui, que justamente diz assim, olha, a questão da autoria bíblica para o Frei não faz a menor diferença, porque para ele não importa quem escreveu, mas o resultado dessa escrita, que é o próprio texto. Então, ele tem essa citação aqui, ó, que ele diz assim, autoria. Eis aí uma concepção de pouca importância na composição da Bíblia, o que também descarta coisas como inspiração. Se a Bíblia for inspirada, em algum sentido, seja no sagrado ou no secular, este conceito deve se estender necessariamente aos processos de edição, consolidação,
redação, colagem, comentário e expurgo. Não há como distinguir a voz de Deus daquela do redator de Deuteronômio. Também é fútil a tentativa de distinguir o que na Bíblia é original, as vozes dos seus grandes gênios proféticos e poéticos, daquilo que seria acréscimo ou corruptelas supostamente postos à volta. Seus editores estão muito além de nossas possibilidades para que possamos enfrentá-los. Pulverizaram a Bíblia a tal ponto de que a noção de individualidade ali não tem o seu lugar. Então, essa discussão que o Frei traz, ela fere um pouco, assim, né? Não é que ele está negando a inspiração bíblica, necessariamente. Ele está dizendo que se você crê na inspiração, seja no sentido de inspiração do Espírito Santo, de Deus, ou no sentido, por exemplo, poético, de que de quem tem escrito tenha sido inspirado, essa inspiração, ela passa por todo um processo. E a gente não pode ignorar isso. Então, ele fala assim, essa tentativa nossa de buscar autoria, de buscar o original, vai ser sempre frustrada, porque a Bíblia é um texto coletivo e a individualidade ali não tem lugar, né? A gente está muito, assim, tende a ler a Bíblia de maneira muito moderna, de que a autoria é muito importante, né? Mesmo porque pode ser plágio, pode ser crime, pode ser, enfim. Mas no mundo antigo, esse conceito de autoria, ele não era assim. Né? Então ele diz, a Bíblia ela é um mosaico, ela é uma produção artística, literária, e ali a gente não tem espaço para dizer, esse texto é meu, esse texto é de tal pessoa, esse texto é de Paulo, esse texto é de Lucas, esse texto é de João, esse texto é de... Não, é o texto, e o que importa para o Frei é o resultado da composição desses textos, independente quem quer que seja, quem escreveu e quem editou esses textos. E aí, gente, eu vou seguir aqui com as considerações finais, vou ler com vocês, e aí a gente já tá literalmente no fim, tá bom? Porque parece aquela coisa, né? Fala que vai chegando no fim, não chega, mas agora eu tô nas considerações finais. Então, aqui, ó, vamos lá. A leitura da Bíblia em perspectiva literária. A Bíblia, ela é heterogênea como um mosaico. Isso é importante. Há muita diversidade na Bíblia, de histórias, de narrativas, de textos, de gêneros literários. A Bíblia ela não é homogênea, né? Então, é importante a gente ler a Bíblia como o texto se apresenta. Se é uma oração, é uma oração. Se é uma poesia, se é um relato histórico, é um relato histórico. Mas a gente tem que ler o texto bíblico por aquilo que ele se apresenta. A poesia se desenvolve antes da prosa, inclusive na literatura bíblica. Vamos pensar em Gênesis, que é a poesia ali do início. O texto bíblico, ele é polissêmico. O que é polissêmico? Ele tem mais de um sentido. Justamente porque, lembra que a gente falou lá do Auerbach no começo? O texto tem lacunas. Gente, vamos pensar no Talmud. Como é que uma pessoa conseguiria produzir uma obra daquela? Né, gigantesca, imensa, se o texto bíblico não tivesse lacunas para aqueles imensos comentários de possibilidades dos textos bíblicos, né? Então, o texto ele é muito rico. Por que até hoje a gente produz teses e teses em cima de literatura bíblica e a área de Bíblia ela parece ser inesgotável? Porque o texto é polissêmico, porque o texto é rico, porque se já fosse dado, alguém já teria desvendado esse mistério. Os reformadores, o Wesley, a teologia católica, enfim. Alguém já teria dado, isso significa isso, mas não, é justamente porque o texto é rico, é que isso significa isso, mas pode significar isso também. Ele não é dado. O texto também é existencial, trabalha com temas da fé, da inconsistência, da dúvida, da vida, da morte, do pecado, do sofrimento, da liberdade. Gente, temas que são atemporais e que estão aí. Aqui, ó. A Bíblia ela tem uma estrutura completa, cheia de narrativas, de imagens, de metáforas que eu tentei mostrar aqui, que o Frei faz com o texto. Ela não é fechada e definida, ela é aberta e livre. E isso é um problema por uma perspectiva dogmática. A Bíblia ela não é fechada.
E muitos cristãos, né, brinco assim, os crentes costumam dizer, né, que, mas o Espírito Santo revela para você, né? Então, o que é, na verdade, essa revelação do Espírito Santo, se não o contato do leitor diante desse texto para interpretar o texto, para sentir o texto, para se colocar no texto, para se perceber no texto, para atualizar essa mensagem, para ler a narrativa, por exemplo, do filho pródigo, e entender que o filho pródigo, não importa se ele existiu fisicamente ou não, que o filho pródigo, na verdade, é todo aquele que se volta para Deus, todo aquele que se volta para o seu pai, né? Essa capacidade de abertura e transformação, a força do texto na cultura e em outras literaturas é uma realidade que precisa ser percebida e melhor explorada. Tá, meus queridos? Então, eu finalizo isso, a minha fala aqui. Eu espero que, de alguma forma, é um tema, assim, abrangente. É claro que em uma hora a gente não consegue exaurir tudo que a gente tem para falar, mas eu espero que eu tenha, pelo menos, conseguido colocar aí um interesse em vocês, para que vocês possam depois descobrirem e fazer com que vocês queiram ser leitores da Bíblia. Deixem a Bíblia falar com vocês. Deixem o texto falar com vocês. Leiam, deixa o texto, não vai pronto para o texto. Perceba, a Bíblia ela é cheia de mistérios, cheia de ambiguidades, cheia de personagens geniais. E eu tenho certeza que quando você se permitir esse exercício, talvez você consiga perceber coisas que você talvez não tenha percebido até então. Eu agradeço mais uma vez, finalizo aqui, gente, a minha fala. Tá bom? A gente vai tentar agora ter essa meia horinha aí de discussão. O que não der para responder aqui, a gente faz posteriormente. Tá bom? Muito obrigada. Muito bem, obrigada, professora Luana. Temos, sim, perguntas, temos comentários, né? E vamos fazer, né, em blocos. O primeiro bloco é só comentário, tá? Que eu percebi aqui. Aí depois é que o caldo engrossa, entendeu? Né? Até porque o Ripoli... Vai ter que ser assim, senão não tem graça, né? O Ripoli chega no final das palestras, o Ripoli gosta de dificultar as coisas, a vida da gente, sabe? Ele fez isso comigo ontem. Então vamos lá. Certo. Tá, professora, teve um comentário aí do Ozir, né, que ele fala que assistindo um documentário que coloca Ismael como filho que será sacrificado em vez de Isaac, segundo o Islã. Eu não sei qual é a fonte usada nisso daí. Aí o mesmo Ozir também fala, né, faz o comentário de que o Homero é apenas um gênero literário e a Bíblia tem diversos gêneros. O Newton Martinez, né, fala da introdução do Antigo Testamento do Jean-Louis Scar, né, que ele explica de forma interessante as diferenças de personagens do Primeiro Testamento e os heróis nos textos de Homero. Né, você tem algum comentário a esse respeito? Ou podemos prosseguir? Então, em relação a essa questão do Ismael, eu já ouvi isso também, mas assim, eu nunca aprofundei sobre essa perspectiva, então eu não tenho muito o que comentar, assim. Aliás, eu acho que falta um pouco, assim, até uma autocrítica e uma crítica, por exemplo, estudos dentro da teologia da gente talvez ter contato com o Alcorão e ter uma leitura, porque nos falta, eu digo assim, por mim, eu não conheço, mas eu já ouvi falar que há, sim, dentro da perspectiva do Islã, essa ideia de que o filho sacrificado seria o Ismael e não o Isaac, justamente porque essa ideia do filho amado, o primogênito e tudo mais. Então, seria o Isaac, o Ismael. Mas eu não teria muito mais o que comentar, justamente porque me falta esse conhecimento para falar um pouco com mais propriedade nesse sentido. Agora, em relação à questão do comentário que o aluno faz, de fato, exatamente, a Bíblia, ela, mesmo porque a Bíblia, quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de uma biblioteca,
né? Que são vários textos, e é evidente que nessa narrativa bíblica nós temos vários gêneros literários, e enquanto que o gênero do Homero é a épica, né? A épica da forma como eles faziam e escreviam a história dos heróis. Então, mas o que eu acho interessante é justamente a coragem do Auerbach em aproximar esses dois textos, né? E colocar um clássico grego ao lado de um texto aparentemente simples e de fé, né? E colocar no mesmo patamar e fazer uma análise tão aprofundada desses dois episódios, da cicatriz de Ulisses e do texto do sacrifício de Isaac. Só isso, professor. Ok. Mais 3, agora umas perguntas. São perguntas. 3 perguntas. 2 perguntas do Gilmar e uma do Vinícius Rocha. O Gilmar faz 2 perguntas, que é o seguinte: quando dizemos que a Bíblia é uma literatura, podemos afirmar que ela foi inspirada por Deus ou que ela contém a mensagem de Deus, mas de uma forma interpretada pelos seus autores? A segunda pergunta, né, na verdade são 3, né? Porque 2 perguntas em uma só. A segunda pergunta: como podemos explicar a inspiração narrada pela tradição fundamentalista? E o Vinícius Rocha faz a seguinte pergunta: eu gostaria de saber se o método de leitura do Frey tem alguma relação com a desmitologização de Rudolf Bultmann. Tá. Se quiser que eu repita. Tá, peraí. Então, primeiro essa questão da questão da relação entre inspiração. Tá, a questão da inspiração bíblica. Na análise literária. Como é que é? Se é a palavra de Deus ou se contém, como é que fica essa questão? E depois tem a questão do fundamentalismo, é isso? A tradição fundamentalista. Como explicar a inspiração narrada pela tradição fundamentalista? Tá. E por último, a questão de se tem relação com a perspectiva do Bultmann. Do Bultmann, da questão exatamente. da demitologização. Tá. Isso aí. Vamos ver se eu sei responder isso aqui. Né? Eu ainda estou um pouco distante de ser igual ao professor Paulo Garcia, né? Vamos lá. O professor Paulo Garcia, na segunda-feira, que arrasou. Foi uma sabatina que eu estava como moderadora. Era pergunta atrás de pergunta, mas vamos lá. Então, vamos pensar assim. Para a tradição literária, para essa perspectiva literária da Bíblia, não necessariamente a Bíblia precisa ser inspirada, no sentido de que por exemplo, para um cristão que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, no sentido de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Mas eu acho que a gente tem um ponto aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, em inspiração bíblica, a gente não pensa em inspiração do ponto de vista da literalidade. Por exemplo, nós não somos como... nós permitimos que a Bíblia seja traduzida. Isso é um princípio, por exemplo, de não fundamentação do texto. Porque, por exemplo, para as vertentes mais fundamentalistas, por exemplo, como eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo assim, por exemplo, para o Alcorão. O Alcorão, ele é sagrado, inclusive na escrita árabe. Então, por exemplo, o Alcorão, ele não pode ser traduzido. A gente tem um Alcorão, para a gente tentar entender em português, mas o Alcorão em si, tanto que nas mesquitas, ele é lido em árabe, e a sacralidade e a inspiração está, inclusive, também na escrita que compôs aquele texto sagrado. Os cristãos, eles não têm essa perspectiva, tanto que a gente admite tranquilamente traduções da Bíblia. A gente tem tradução na linguagem de hoje, tradução disso, daquilo e tudo mais. Então, o nosso conceito de inspiração, se a gente pensa no sentido de inspiração, ele não é literalista. Porque se a gente for pensar assim, nessa literalidade, a gente vai perceber que a Bíblia tem erros. Erros, por exemplo,
Aí os exegetas que sabem mais lá, que o grego do Novo Testamento não era lá tão... que muito existe estilo. O que seria hoje equivalente a erros ortográficos, erros de sintaxe, erros de coesão, enfim. Mas isso não tira o valor do texto. Eu costumo dizer assim, imagine, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma educação não tão letrada, tá? E essa pessoa escreve uma carta para você ou um bilhete. Ela pode cometer erro, escrever errado, mas o sentido que está ali e o que ela escreveu é verdadeiro. Eu não posso dizer que aquilo é mentira e que aquilo não é ela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eu não acredito, Luana, não acredito nessa inspiração cega e literalista. Se eu creio em inspiração, eu creio do ponto de vista da fé, de que o texto bíblico, embora seja literário, ele também é palavra de Deus. Mas para uma pessoa que não tem fé e religião, necessariamente, que queira estudar a Bíblia como ela estuda o livro do Dostoiévski, isso para ela não muda. Isso é indiferente para ela. Então, assim, é um tema complicado, assim, porque, assim, o fato de eu dizer que o texto é literário não necessariamente pressupõe a inspiração. Mas para um cristão, ele pode ler a Bíblia literariamente e tentar conciliar isso com a ideia da inspiração, mas levando em consideração aquilo que o Frei falou, que essa inspiração, você precisa ver o processo disso. Essa ideia de que está na tradição fundamentalista de que a Bíblia ela é inerrante, de que ela é completamente inspirada, eu não consigo acreditar nisso, por quê? Porque o texto bíblico, ele é um texto aberto aos sentidos. Se fosse assim, não faria sentido a gente ler a Bíblia, porque todo o sentido já estaria dado. Todo o sentido já estaria dado, não haveria descoberta. Né? Então, é uma incongruência. Se fosse assim, os metodistas não precisavam ler. O que o Wesley falou estava certo e acabou. Foi dado. O que Calvino disse está certo. Percebe? O que Agostinho falou está certo. Então, quem que tem a verdade? Percebe? Então, assim, eu não estou aqui negando a inspiração, mas eu estou dizendo que essa inspiração ela precisa ser pensada. E eu creio, aqui falando como cristã agora, que é como, né, que as misericórdias do Senhor se renovam. Eu creio que quando eu leio o texto, há um renovo semântico, há um renovo de sentido. E a possibilidade do leitor diante do texto é sempre rica. Sempre rica. Eu não creio no texto fechado. O texto fechado é igual ao fundamentalismo. Você cria doutrinas, você cria dogmas, você mata por conta do texto. E o texto não está lá para isso. Enfim, não sei se eu respondi. Agora, em relação à questão da demitologização, eu não sei, pelo que eu li do Frei, eu li o Anatomia da Crítica e o Código dos Códigos, não sei se há, pelo menos não tem uma referência direta ao Bultmann, ou a um diálogo que ele tenha proposto. Eu teria que ler, talvez reler e ver a obra de Bultmann, ou talvez buscar mais a fundo na biografia do Frei, lembrando que ele era pastor da Igreja Unida, talvez ele tenha tido contato com essa literatura, que é tão importante para a teologia, um marco, né? Mas eu não saberia te dizer diretamente essa relação. O fato é que o que o Frei faz é propor um bloco de imagens que ele vai chamar, é como se fosse um arquétipo literário da Bíblia. Ele vai criar essas imagens arquetípicas que vão perpassar tanto os textos bíblicos quanto os textos da cultura, da literatura ocidental. Tá bom? Mas aí eu teria que ver, eu não sei, assim, essa relação direta com Bultmann eu desconheço. Se ela há, eu teria que fazer essa associação, porque o próprio Frei não cita isso diretamente. Ok. Na verdade, o Frei vai totalmente oposto do Bultmann, né? Fala aí, professor Antônio Carlos, você que é Graças a Deus. Não. Graças ao bom Deus, ele vai no caminho oposto.
Então, vamos lá. Mais 3 perguntas. Daniel Stephen pergunta: professora Luana, esse conceito de mito, ele não é geral, certo? Estou correto? Pois analisando um dicionário, mito é personagem, fato ou particularidade que, não tendo sido real, simboliza, não obstante, uma generalidade que se deve admitir. Tá? Aí o Gilson, que acabou de sair, o Gilson também é um que gosta de fazer perguntas muito boas, né? O Gilson perguntou: Messias seria então um mito? Né? E o Raimundo Cardoso, né? Ele, na verdade, ele faz um comentário. Temos dizeres antigos sobre a Bíblia como sagrada. Ela aberta é a boca de Deus, falando com o povo. Ela fechada é um livro. Muitos acreditam, e eu já ouvi muitas pessoas falando, que o pregador bateu na Bíblia. Bateu na boca de Deus? É uma pergunta, na verdade, né? São essas 3, professora, nesse bloco. Tá. Se quiser, eu posso repetir. Não, deu para entender. A questão do mito do Daniel, que ele pega, que eu defini mito de uma forma e ele trouxe uma outra forma de mito. Depois a pergunta de um outro aluno, que eu não lembro o nome, se o Messias seria um mito. E essa, por último, essa ideia de que a Bíblia bate na... né? É isso. Tá certo. Eu vou comer. Bateu na boca de Deus, né, Dani? Ô, Jesus amado. Isso seria uma blasfêmia, né? Enfim. Porque seria calar a boca de Deus, né? Olha que pecado. Mas eu tô aqui, eu tô brincando, gente. Mas o que eu vou começar por essa última, que eu acho que exatamente é aquela discussão da questão da transubstanciação, da presença real, da memória. É o corpo de Cristo ou não é? É farinha, é pão? Então, assim, na verdade, nós não temos exatamente essa sacralidade, porque senão a gente não poderia carregar a Bíblia, a gente teria que ter uma espécie de ritual, contexto, não poderia fazer isso, né? Pegar a Bíblia, fechar de qualquer jeito, ou, enfim, usar a Bíblia de alguma... Então, assim, isso demonstra que de fato, a Bíblia, ela é viva quando ela está em diálogo mesmo com o leitor, porque senão ela simplesmente vira um texto e pode ser arquivado e colocado em qualquer lugar, né? Então, eu acho que esse comentário do aluno condiz com o que a gente estava falando no bloco anterior. Agora, em relação à questão do mito, eu já dei algumas aulas sobre isso algumas vezes, e os meus alunos, eu falo que a culpa é do History Channel, sabe? O History, o canal lá que tem na net, porque ele coloca aqueles documentários, ele coloca assim, mito ou realidade, né? Ou aqueles canais que tem assim, tipo, consulta o doutor, aí tá lá, mito ou realidade, né? Então, assim, o mito, ele sempre vai estar, sabe, ele já é pejorativo por natureza. Todo mundo acha que mito é uma coisa assim, tipo, falsa, que não é real, sabe? E aí, essa é uma possibilidade de ler um mito. Existe sim, o Daniel não está errado quando ele diz que se você for ver numa enciclopédia e tudo mais. Só que isso é fruto de uma leitura do que a gente chama lá do iluminismo, do racionalismo, justamente porque, né, a gente tá no período medieval, a gente tinha tanto a igreja sufocava tanto que o povo não queria mais saber. Então começou a sair das amarras. E um pouco do racionalismo é fruto de tentar tirar essa aura religiosa. Então, quando muitas pessoas às vezes se referiam ao mito de maneira negativa, como mentirosa, mas o Frei não diz isso. Na perspectiva do Frei, o mito não é que ele é mentira. Vamos pensar, por exemplo, no filho pródigo. O filho pródigo, ele existiu historicamente? Eu não sei. Não sei se ele existiu, porque isso é indiferente. O texto não está preocupado em provar a existência do filho pródigo. A história do filho pródigo é mostrar que houve uma pessoa que não tem nem nome, que foi chamado do filho pródigo, para que depois o leitor se identifique. Então, quem que é o filho pródigo?
tantos quantos lerem e se identificarem com o filho pródigo. Isso é mito. Nesse sentido, dessa transposição de sentido, de uma narrativa que está lá e que ela é transposta no tempo e no espaço. Ela não está... Se a gente reduz a narrativa puramente à historicidade, a gente deixa ela no passado. Percebe? Então, eu não estou aqui negando necessariamente a historicidade. Não é isso, porque isso é importante. Mas quando eu digo que a narrativa é mítica também, ela não está restrita ao passado. Porque o mito me permite esse transitar de tempo. É algo que era e é igual à Eucaristia. Jesus estava presente lá e está aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Não sei, assim, né? Quando a gente pega quando a gente celebra a Eucaristia, a gente traz a memória, mas a gente também crê que Jesus está aqui com a gente na hora que a gente está cortando e trazendo a memória. Porque é como se aquele tempo se tornasse presente. É possível por quê? Isso é possível porque transcendeu essa historicidade. Isso é possível porque a narrativa mítica permite isso. E eu não estou dizendo que não aconteceu com Jesus. Aconteceu. Mas aconteceu lá e aconteceu também. Uma coisa não excluíra. A gente pensa muito dualisticamente de exclusão. Não. Não é exclusão. É em que pode acontecer que, por exemplo, o êxodo, que aí é o testamento também, porque isso é para falar de Antigo Testamento. Mas digo assim, não se sabe se há evidência de que Moisés tenha existido efetivamente. Professora, está cortando de novo a sua fala. Está falhando. Oh, meu Deus. Melhorou ou não? Fala um pouquinho. Melhorou? Não, Melhorou? ainda não. Eita, nós. Vai, fala agora. Deixa eu ver. Eu acho que E melhorou. agora? Não. Gente, peraí, deixa eu só ver se não foi conectado aqui, tá? A minha conexão tá aqui. Tá cortando ainda? Está cortando. Ih, Agora, o que eu faço? Não, agora eu acho que melhorou. Peraí, vamos ver. Agora tá jóia. Melhorou? Agora tá legal. Melhorou. Tá. Ai, gente, desculpa, essas coisas a gente não tem. O bom é que aconteceu com a professora Daniele também, né? As conexões estão... Não tô sozinha nessa estão saturadas. Então, podemos ir para o último bloco? Então, podemos sim. Ah, não, você está respondendo, desculpa. Só essa ideia assim. Imagina, só para finalizar aqui, se esse negócio de Messias ser um mito é meio complicado na atual circunstância política. Eu não vou falar nada, viu? mas essa questão... Messias ser um mito na atual circunstância política, eu posso aqui, sofrer sanções. Então, não, na verdade, pro Frei, não. A ideia do Messias não é essa ideia do mito, mas é do herói mesmo, é a trajetória do herói. É como se esse herói estivesse presente na narrativa. Né? Então, o conceito não é de mito, e sim de herói, de um personagem bíblico que vai perpassando toda a narrativa bíblica. Tá bom? Ok. Último bloco. Gabriel Menezes pergunta: Humberto Eco escreveu o livro Obra Aberta, falando das possibilidades de interpretação do texto literário. Depois escreve outro chamado Os Limites da Interpretação, para pontuar que, apesar do texto ser aberto, ainda assim não pode ter todas as análises. Nessa semana vimos várias formas de olharmos para o texto bíblico. Entretanto, pergunto: quais os limites interpretativos para a Bíblia? A outra pergunta: o esquema apresentado pelo Frei é válido, do Luiz Eduardo Prates. O esquema apresentado pelo Frei é válido, evidentemente, para a religião cristã e para a judaica. A outra religião do livro, o Islã, tem o Alcorão. Frei aplica esses mesmos conceitos para o Alcorão e para o Bhagavad Gita hindu, do hinduísmo. E
Aí vai, né, o Fernando Ripoli, alegrando a nossa noite. Doutora Luana, a questão da teoria literária e da literatura, há uma crise que perdura por décadas e que envolve a definição do que é um texto literário. Os formalistas russos foram os primeiros a se preocupar em desenvolver de forma científica o assunto no início do século XX, e o interesse prosseguiu durante todo o século com discussões a respeito do cânon literário do Ocidente. Qual a visão sobre essas discussões sobre a construção do texto literário segundo o pensamento de Eric Auerbach? Nossa! Vou fazer uma o Ripoli faz isso, né? Deixa ele. Ripoli, vai estar chegando a sua banca, viu? Eu vou participar dela. Eu vou participar, assim, como convidada, né? Se eu não for convidada, eu vou invadir sua banca. Tô brincando, gente. É que o nosso colega Ripoli acabou de entregar a tese e logo, logo ele defende. Então, vamos lá. É importante, eu acho que agradeço o aluno, eu consegui pegar as questões, mas não o nome dos alunos. Sobre a questão dos limites para a interpretação bíblica. Eu acho que é um ponto a se pensar, porque senão a gente também tem excessos de interpretação e equívocos também de interpretação. A gente tem que ter uma orientação e uma perspectiva de leitura. Senão a gente comete atrocidades com o texto, né? Então, agora, eu não tenho uma resposta pronta, assim, tipo, os limites da interpretação bíblica são Eu acho que o que vale muito é o bom senso, que eu acho que falta um pouco, às vezes, né, a nós. Sinceridade diante do texto, é tentar entender o texto, é não querer colocar a nossa própria perspectiva no texto, mas deixar o texto falar. E buscar conhecimento, seja na área do contexto, da exegese, da história, da literatura, porque todas essas possibilidades são ricas e são válidas. Então, eu tenho certeza que essa semana mostrou isso. Como a gente pode compreender? O professor Paulo Nogueira começou a semana dizendo sobre essa questão, que antigamente a gente tinha os grandes blocos, né? Evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse. E depois você vai... Não significa que porque surge uma nova possibilidade, as outras estão erradas, necessariamente. É que a gente vai sempre aprimorando, a gente vai sempre buscando novos olhares. Essa é a função da academia também, né? Da gente proporcionar, senão fica tudo estagnado e a gente simplesmente fecha. Mas eu acho que é importante ter isso no horizonte, porque a gente tem que ter um limite. Mas esse limite, eu não sei quem está apto a dar. Quem está apto a dar? É a igreja? É o exegeta? É o intérprete? É o pastor? Quem que tem esse limite? Percebe? Então, assim, é algo difícil de dizer, assim, pontualmente. Mas o que eu diria são dicas de leitura, como se aproximar do texto, com sensatez, com sinceridade, estudando, buscando conhecer, para não reproduzir no popular asneira e não falar besteira. Enfim, é uma maneira muito... Foi uma forma, assim, até... Não sei se eu respondi ao aluno, eu agradeço as citações do ECO, são referências, assim, e acho que são, inclusive, válidas até para a gente ler. E desde que eu comecei a ler crítico literário, eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos também. Então, isso me ajudou, inclusive, na leitura do texto bíblico. Em relação à questão do texto, o Frei fala sobre a perspectiva judaica cristã. Ele não trabalha nem na perspectiva do Alcorão, nem do texto sagrado hindu. Por isso que ele vai dizer que a Bíblia é a base, né, essa gramática arquetípica da cultura ocidental. É ocidental. A gente não está falando do universo oriental, que a gente está falando de uma outra perspectiva, de uma outra forma de enxergar um mundo, de um outro paradigma. Então, ele não fala, e do Alcorão, eu acho que ele realmente não tinha essa competência para entrar nesse aspecto, então ele não faz isso. Agora, em relação à questão do Ripoli, né, para fechar, que eu tenho 1 minuto aqui, Ripoli, essa questão que você diz, essas questões são difíceis, né? Por exemplo, você diz assim, o que é análise literária? A gente vai definir isso, se é formalista russo é uma coisa, se é o movimento do novo cristicismo
é outro, se é o estruturalismo é outra. Então, a gente tem diversas possibilidades e a gente vê que cada um define de uma maneira. E essa questão do Auerbach, eu não entendi exatamente onde o Ripoli quis chegar dessa questão. Eu, sinceramente... O Ripoli é assim mesmo, a gente nunca sabe onde ele quer chegar. Me perdoe se eu não entendi a pergunta direito. Assim, eu entendi o que ele falou dessa questão. Há dificuldade mesmo em definir o que é análise literária. Se você perguntar para um crítico literário o que é análise literária, ele vai dar um somebody love, vai falar. Se você pergunta... É igual a exegese. Põe 3 exegetas ali para falar. Pergunta alguma coisa, cada um vai dizer uma coisa. É igual crítica literária, não muda muita coisa. Né? Cada um tem uma perspectiva. Às vezes eles estão falando da mesma coisa, mas um chama de A, o outro chama de B, o outro chama de C. Mas eles estão falando da mesma coisa. Tem muito isso, né? Essas terminologias, essas formas. Então, há uma dificuldade, sim. Mas, assim, o que eu acho bacana do Frei, da contribuição do Frei, é justamente em ressaltar esse... É como se o Frei fizesse o seguinte, ó, eu vou fazer uma crítica literária da Bíblia. Pegou a Bíblia e aplicou ali a crítica. Aplicou, não, ele analisou, né, literariamente a Bíblia. E o Auerbach faz isso também, mas com um pequeno trecho, que é Gênesis 22, do sacrifício de Isaac, em relação com a cicatriz de Ulisses. E, Poli, se eu não te respondi, depois você me procura e me pergunta, porque me desculpe se eu não consegui entender exatamente o que você quis perguntar. Isso que ele vai procurar. Ele, o Fernando Ripoli Gente, professora Luanda, muito obrigado, né? Palestra fabulosa, fantástica, né? Nós, da área de Bíblia, nós ficamos muito felizes com essa semana, né? E fechar, assim, né? Um tema que nos apaixona, né? A literatura, nós estamos trabalhando com a Bíblia, né? E a Faculdade de Teologia tem trabalhado dentro dessa perspectiva literária da Bíblia, não é? E nós estamos felizes dessa semana nós podermos disponibilizar aí as nossas pesquisas, os nossos, né, as nossas leituras e releituras e recepções, não é? Que foi muito, muito bom mesmo. Então, chama a professora Daniele, que é a responsável pela área, professor Paulo Dias, que trabalhou aí, né, durante esse período para que esses webinários fossem possíveis, né, professora Daniele, professor Paulo. Opa! Gente, só tenho a agradecer. Professora Luana, show de bola, coisa boa demais, né? Dá vontade de ler os negócios tudo. Depois tem que pegar lá a bibliografia e sair. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero parabenizá-la. Quero parabenizar também o professor Antônio Carlos, né? O professor Paulo Garcia. Semana abençoada, né? Semana de fato, novas perspectivas para a leitura da Bíblia. Acho que o objetivo ele foi alcançado. Eu gostaria também de agradecer ao professor Paulo Dias, a equipe da Eventos, Rafaela, Bachega, a Débora, que está nos auxiliando, né? Vocês vão receber, o pessoal que está participando vai receber vários e-mails da Débora com várias informações. Agradecer também a Fatel, né, por essa oportunidade, e dizer que, olha, veja bem, essa semana falamos dessas perspectivas, falamos de Novo Testamento, a professora Luana fechando com a questão da literatura, e no próximo semestre a gente vai ter o pessoal do Antigo Testamento também, então o Ripoli se prepare, que aí nós com o Ripoli a vingança do cavalo. Não, eu vou usar um provérbio terrível. A vingança é um prato que se come frio, né? Eu pensei, vingança será maligna, olha só onde é que eu fui. Misericórdia, queima ela, Jesus. E aí a gente quer agradecer, né, a presença de todos e todas nessa semana.